Quem são os inocentes que sofrem hoje e como podemos protegê-los? Eu sou o Padre Paulo Olímpio e na Festa dos Santos Inocentes vos trago a reflexão do Evangelho de Mateus 2, de 13 a 18. O Evangelho relata a fuga da Sagrada Família para o Egito, após o anjo alertar José do plano de Herodes de matar o menino Jesus. Herodes, em sua sede de poder e medo de perder o trono, ordena o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores. Esses pequenos mártires, conhecidos como os Santos Inocentes, foram mortos sem culpa, mas suas vidas apontam para o Salvador, que também enfrentaria rejeição e perseguição. Eles são os primeiros a testemunhar o preço de seguir o caminho de Deus em um mundo marcado pelo egoísmo e pela violência. Herodes representa a figura de um governante cego pela ambição e pelo medo de perder sua posição. Sua ideologia era garantir o poder a todo custo. Para proteger seu poder, ele não hesitou em destruir vidas inocentes. Sua história ecoa ainda hoje em nossa sociedade que, muitas vezes, rejeita os mais vulneráveis, tratando a vida como descartável. Herodes ainda vive em nossos tempos, nas estruturas de poder que promovem a violência, a indiferença diante da pobreza, do aborto, da ideologia que defende o aborto, promovida pelo Estado, no tráfico humano, na exploração infantil e em tantas formas de injustiça que atinge os mais frágeis. Os Santos Inocentes, por outro lado, nos lembra do valor sagrado de cada vida, mesmo as mais pequenas e indefesas. Eles são mártires silenciosos que apontam para a cruz de Cristo e nos chamam a reconhecer o sofrimento dos inocentes de hoje. As crianças abandonadas, as não nascidas, as marginalizadas e os explorados. A Igreja, desde os seus primórdios, defende a dignidade de toda a vida humana, ensinando que cada pessoa é criada à imagem de Deus, segundo Gênesis 1:27. A Festa dos Santos Inocentes é um convite a sermos defensores da vida e reconhecermos e lutarmos contra os Herodes modernos que ameaçam a dignidade e a existência dos inocentes. A história dos Santos Inocentes nos desafia a sermos guardiões da vida. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, desde o momento da concepção. Catecismo da Igreja Católica 2270. Cada criança, cada pessoa vulnerável é um reflexo de Cristo, que veio ao mundo como um frágil menino. Assim como José protegeu Jesus fugindo para o Egito, somos chamados hoje a proteger e valorizar os inocentes de hoje. E contra qualquer política ideológica que vá contra a vida desde a concepção, como, por exemplo, as ideias de aborto, as ideologias pregadas no mundo que matam inocentes, cada dia mais crescente essa ideologia no mundo todo, onde as crianças não têm o direito de nascer. A vida dos santos inocentes nos lembra que a violência e a rejeição não têm a última palavra. Em meio ao sofrimento, eles testemunham a vitória do amor de Deus. A verdadeira força não está em dominar, mas proteger, acolher e amar. É assim que construímos uma cultura da vida, superando as trevas do egoísmo e da indiferença. É importante que a gente reflita sobre os seguintes pontos. Identifique os inocentes de hoje. Reflita sobre quem, em sua realidade, sofre uma violência, a indiferença ou o abandono.
Pode ser uma criança em situação de risco, um idoso ou alguém marginalizado. Haja concretamente. Encontre maneira prática de defender e proteger os inocentes em sua comunidade, seja por meio de uma ajuda direta, por meio da oração ou apoio, ou mesmo apoiando instituições que promovam a vida. Promova a cultura da vida. Fale sobre o valor da vida em suas conversas, redes sociais e ações diárias. Seja uma voz ativa contra as injustiças que ameaçam os mais vulneráveis. Herodes, ontem e hoje, quem são os inocentes de hoje? Essa pergunta nos desafia a reconhecer os Herodes que ainda existem em nossa sociedade e sermos como José, que protegeu o menino Jesus com a coragem e fé. Os santos inocentes nos lembram que a vida é sagrada e que devemos agir como um instrumento de Deus na defesa dos mais frágeis. Que hoje possamos ser luz em meio às trevas, promovendo a cultura do amor e da vida. E fica a pergunta: quem é que age, ou melhor, fica a pergunta: quem eu sou diante dessa realidade? Herodes ou José? Então reflita sobre isso. Que Deus abençoe teu dia.